Bom, pessoal, duas coisas que são bem importantes para a gente perceber falando de industrialização no Brasil. Aqui a gente vai falar um pouquinho de como que foi a relação do Brasil com as revoluções industriais. Hoje a gente está na quarta revolução industrial, onde é a chamada revolução da inteligência artificial. Mas como que será que foi a primeira? Será que a primeira revolução industrial fez alguma coisa para o Brasil? A segunda revolução industrial, a terceira, como que foi isso no Brasil? Como que isso se relaciona à história do Brasil, do trabalho no Brasil? Vamos dar uma olhadinha então como que isso pode ser relacionado com a história do Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, é que o Brasil era uma colônia. E qual a data que ele foi essa colônia, até quando ele foi uma colônia? Só ver uma coisa aqui, pessoal, se por acaso eu não esqueci de passar a câmera certa de novo. Não esqueci não. Lá. Então ele foi uma colônia até 7 de... Vamos por aqui. Marca texto, cor amarela. Então até 7 de setembro de 1822 ele era uma colônia de Portugal. Não era muito interessante para a colônia portuguesa que o Brasil realmente conseguisse se industrializar aqui dentro. Por quê? Porque eles queriam explorar o Brasil. Outra coisa que a gente tinha que ver é o tipo de trabalho que existia até aquela época. Já estava em alta o trabalho escravo aqui. Agora pensa comigo, para existir uma revolução industrial, para criar indústria, se faz necessário pessoas para vender. E a realidade é que o pessoal que trabalhava, a grande maioria que trabalhava nas lavouras aqui, que eram os escravos, eles não tinham renda. Então não tinha para quem vender. Então não adiantava muito criar uma indústria no Brasil. Coloquei aqui no slide, ó, a grande diferença entre o trabalho escravo e o trabalho dos imigrantes era que imigrantes recebiam salários e assim eram consumidores. Dessa maneira valia a pena criar fábricas. Daí tinha para quem vender. Então, até o final da escravidão no Brasil, ou até a chegada desses imigrantes, verdade que não tinha para quem vender. Então não tinha por que trazer indústria. Como eu falei, você tem que pensar no Brasil para entender o Brasil na Revolução Industrial, na primeira, segunda, terceira e quarta revolução, a questão do Brasil com o resto do mundo. E aí entra a questão, um monte de questão, tal como a logística. Você vai produzir alguma coisa, mas tem que enviar para o teu consumidor. Como que você vai fazer isso? Então, a primeira revolução industrial, a primeira que aconteceu meio isolado ela na Grã-Bretanha, e ela durou de 1760 até 1840. Então, que tipo de regime tinha nessa época no Brasil? Regime escravo. De trabalho escravo, é o que predominava. Não tinha por que ter uma indústria no Brasil, porque o escravo não tinha um salário, ele não podia comprar nada. O que aconteceu? Lá na Grã-Bretanha, aqui não aconteceu nada, aqui continuou igual, continuou o pessoal trabalhando com o regime escravocrata,
era uma exploração desumana dos escravos. Eles literalmente tinham que trabalhar muito e não recebiam nada por isso, só maus tratos. E o que aconteceu lá na Grã-Bretanha? Começou a surgir a máquina de vapor. Essa máquina de vapor começa a possibilitar muita coisa. Então, antes não tinha como uma força para mecanizar algumas máquinas. Com o vapor já tinha a criação de como fazer uma máquina, por exemplo, uma máquina de tear, que era lá no começo, para fazer tecido. Então, lá naquela época já tinha uma certa mecanização. Você podia ligar uma máquina de vapor para movimentar essa máquina de tear e isso aumentava a produção. Outro fator é que você podia fazer o seguinte: você podia colocar esse vapor para movimentar um trem, tá? E uma das coisas que a gente não pode esquecer é que também começaram a usar lâmpadas de vapor. Imagine que você tem uma fábrica e você não consegue produzir nada à noite porque está muito escuro. Se você começar a achar um jeito de iluminar essa fábrica para que se possa trabalhar à noite, isso vai aumentar a tua produção. Então essa ideia da primeira produção industrial, lâmpadas a gás, que também estava começando a aparecer lá, foi uma coisa fundamental. Então a primeira revolução industrial, o que você tem que lembrar? Não tem impacto no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, regime escravocrata, 100 pessoas para comprar. Não adianta produzir se você não tem para quem vender. Outro detalhe no Brasil, a logística do Brasil já era horrível. Ela foi desenvolvida bem depois, na época lá do Getúlio Vargas. Mas você não tinha muita condição de transportar as coisas tão fácil assim, não. Imagine que eu vou transportar, criar uma fábrica de alguma coisa para vender para o exterior. Vem o desafio: como que eu vou fazer chegar até o mar? Que na época não tinha avião, era por navio mesmo. Hoje grande parte quer dizer, quase tudo para passar do mar, muito pouca coisa vem em avião. A maior parte é navio, só que para chegar lá tem que ter algum meio de transporte para chegar até o mar, até o porto. Não tinha na época. Muito ruim, então não adiantava tentar uma indústria aqui. Essa primeira revolução, onde que ela ficou restrita? Perto da Grã-Bretanha. E o que foi o principal dela? Foi a criação de máquina a vapor. Já começava a colocar algumas máquinas em movimento sozinhos, como o caso de máquina de tear. O foco foi nessa revolução têxtil, ou seja, a criação de tecidos. Também a ferrovia já com vapor já conseguia movimentar o trem. As antigas Maria Fumaças, já ouviram falar nisso? E o surgimento dessas lâmpadas a gás, que agora não tinha energia, não tinha eletricidade, mas já dava para colocar a lâmpada a gás à noite e trabalhar numa indústria. O que pode falar ainda? O uso dessas lâmpadas eram bem perigosas. Para quem viu o meu curso de comunicação, viu que quando surgiu a lâmpada lá, eles fizeram um sinaleiro com lâmpada a gás, explodiu e matou o guarda que estava cuidando. Pessoal, então tá aqui. Eu vou pôr esse vídeo aqui nos links lá. Eu não posso passar por aqui, mas é um vídeo bem bacana aqui falando sobre essa revolução industrial, a primeira revolução. Vamos voltar aqui. A gente passa tempo e daí a gente vai para a segunda revolução industrial,
E essa segunda Revolução Industrial, que foi de 1860 a 1914, se você observar o final da primeira Revolução Industrial, ela acabou em 1840 e a segunda começou 20 anos depois, durou 54 anos. Ela aconteceu de uma maneira um pouco diferente, digamos assim, em mais áreas. A tecnologia já era outra naquela época. Ela teve avanço na área de petróleo, ela teve avanço na área de siderurgia, já tinha eletricidade. Também melhorou mais a parte têxtil. Então foi uma revolução bem mais significativa do que a primeira, mas é claro, tem que ter a primeira. Enquanto a primeira durou 80 anos, essa durou 54. Foi menor o tempo de duração dela e, digamos assim, não se limitou a um lugar no mundo, já era um lugar bem maior, era quase no mundo inteiro, grande parte do mundo. Teve muito mais avanço que na primeira Revolução Industrial. E aconteceu em uma escala de tempo menor, 54 anos, tá? Vamos citar aqui algumas coisas que aconteceram nessa segunda Revolução Industrial. A gente tem que lembrar que o que aconteceu nos Estados Unidos, e quando a gente pensa nos Estados Unidos, vem o nome Ford. Aqui talvez seja uma das mais significativas da segunda Revolução Industrial. É essa prática que o Ford fez em produção em série. Ele produzia veículos, isso aí eu acredito que todo mundo já tem uma noção, quem não souber pelo menos uma noção tem, né? Ele produzia veículos e criou uma produção em série. Essa produção em série trazia algumas coisas boas, por exemplo, não tinha mais aquele apego da pessoa fazer alguma coisa, ela faz desde o começo até o final. Vamos imaginar o pessoal produzindo um violino. Geralmente era um artesão que ia lá do começo, ia buscar madeira na floresta, mexia e fazia o violino. Era uma pessoa só e realmente isso dava um certo apego para a pessoa. Ela pensava, fui eu que fiz. Por um lado, tinha esse apego, por outro, ela tinha que vender num preço mais alto, porque o tempo que se demorava para fazer esse violino era muito tempo. Por outro lado, quando começou essa produção em série, onde tinha um profissional só para mexer numa parte da lataria, tinha outro profissional para ajeitar o motor, tinha um profissional para mexer, colocar os pneus, as rodas, acabou esse apego, que daí não tinha mais isso. Todo mundo trabalhava numa linha de produção, cada um com a sua função, e você conseguia fazer muito mais em muito menos tempo. É claro que começa a surgir aí, se você pensar em segurança do trabalho, aquela doença que vem por repetição, às vezes, de movimento. Mas é uma coisa que trouxe nessa Revolução Industrial também. Tem até um filme muito antigo, não sei se vocês já ouviram falar num comediante chamado Charlie Chaplin. Se não me engano, esse filme era chamado Anos Modernos, onde aparece um personagem lá que ele tinha uma função de apertar uma espécie de um parafuso, se não me engano. Ele fazia isso o dia inteiro. Quando ele saía do serviço, o corpo dele já estava tão habituado que ele começava a fazer o movimento de apertar o parafuso sozinho. É claro que isso é uma sátira o que aconteceu lá. Bom, mas além do Ford, com a parte automobilística dele, teve aço
Então, as siderurgias já surgiu lá. Teve desenvolvimento do petróleo. É claro que o petróleo aí é indispensável, porque se você faz automóvel, como que vai mover ele? Você falar energia elétrica, isso é hoje, está saindo carros elétricos, mas naquela época nem eletricidade tinha direito, tá? Então, esqueça. Na Alemanha, pessoal, apareceu muito a parte química, a parte siderúrgica e eletricidade. Tem a BASF e a Siemens, que são empresas que surgiram lá. Tem uma parte bem triste dessas empresas, inclusive, que se você for observar a Segunda Guerra Mundial, muitas dessas empresas ali usaram mão escrava judia na época do nazismo, tá? Então tem essa parte bem triste da história também. França, ela é famosa pela parte de ferrovia, desenvolveu bastante lá, e indústria têxtil. Reino Unido, lá eletricidade, química e automobilística. O Japão, pessoal, ferrovia, indústria têxtil e siderurgia. E aí você fica admirado, porque você sabe que o Japão é um conjunto de ilhas, sujeito a tudo que não presta, terremoto, maremoto, por movimento de tectônica de placas. Quem faz o curso de geologia comigo sabe disso. Mas, por incrível que pareça, naquela época já desenvolvia-se ferrovia, o que vai ser fundamental depois para o desenvolvimento do país. A Itália. Se você pensa na Itália, nessa época da Segunda Revolução Industrial, já vem na tua mente a Fiat. Mas também desenvolveu na parte têxtil, metalúrgica e a ferrovia. Aparece muito, até com sinal de status, o pessoal fala, não, terno de linho italiano e tudo. Começa nessa época esse desenvolvimento e, sem dúvidas, algumas empresas fazem sucesso depois. Vou deixar esse vídeo da Segunda Revolução Industrial para vocês também assistirem no link, tá? Não posso colocar aqui. E agora falando da Terceira Revolução Industrial. Notem que ela começa em 1960 e vai até 2000. Então, note que a segunda revolução foi até 1914. A terceira já está bem mais atual. Ela começou em 60, foi até 2000. Se estendeu muito. Teve até a Segunda Guerra Mundial no meio dela. Começou em 40, foi até 40, não teve no meio dela não, foi em 45. Mas é uma revolução dita como uma revolução digital. Quando eu falo digital, não estou me referindo à inteligência artificial. Não tinha nessa época ainda, mas a parte de computador, pessoal, essa daí foi desenvolvida bastante. O que acontece nessa revolução industrial? Com o aparecimento do uso de computador, já possibilita uma produtividade maior. Para quem já teve computador bem mais antigo, sabe como que esses computadores eram bem lentos e já era uma coisa que podia facilitar muito as indústrias, tá? Teve a época, pessoal, que quem conseguia datilografar tinha emprego garantido. Teve essa época. Então,
Surgiu a invenção de computador nessa época. Já começou lá a tecnologia de rede, a gente vai falar disso em outra aula. Fala do conceito da ARPANET, que surgiu nos Estados Unidos e começou a virar isso daí, a internet. Mas esse processo aí, pessoal, do ser humano conseguir programar um computador e agilizar o serviço dele, isso daí mudou muita coisa, melhorou muita coisa. E não pode esquecer que com a internet ela veio uma coisa chamada globalização. Essa globalização permitia, e no começo de maneira bem simples, a passagem de informação de um lugar para o outro. Você fala aí antes da internet, o que tinha? Tinha rádio, TV, mas imagine uma guerra. Para você pegar e manter notícia da guerra, tinha que mandar um repórter para outro estado. Esse é outro estado, não, outro país. Esse país ele tinha que cobrir a guerra lá, tinha que mandar muitas vezes por telegrama ou alguma forma mensagens para que fosse cobrido por rádio isso daí. Depois não, depois todo mundo já tinha começou essa rede global aí, rede social global, onde uma pessoa começa a se comunicar com a outra de maneira bem simples. Muita coisa que aconteceu no passado, se fosse hoje, aconteceria e o pessoal, todo mundo saberia. O exemplo, quando o nazismo explodiu lá na Alemanha, eles pegaram alguns países lá que eles já tinham conquistado, tais como a Polônia e outros países lá, e começaram a criar campos de concentração. Se fosse hoje, é certeza que alguém que estava naquele campo tinha dado um jeito, filmado e passado para fora o que acontecia. Se você assistir alguns filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai perceber que naquela época surgia rumores já do que acontecia no campo de concentração, mas geralmente era de uma pessoa que fugia de lá ou talvez de algum guarda que falava alguma coisa. Se fosse hoje, a coisa ia ser bem diferente e talvez o mundo tivesse tomado uma posição diferente em relação a tudo. Tá? Não fosse deixar chegar naquele absurdo que chegou. Eu vou deixar esse vídeo também, a história do computador, que ele fala muito da Revolução Industrial. Os primeiros computadores, aqueles bem antigos, que você ligava ele na televisão, gravava a informação numa fita de áudio e, mesmo assim, por incrível que pareça, funcionava. Hoje tem computador muito bom, que você consegue muita coisa. A revolução foi muito grande, pessoal, daquele tempo para cá. Falar também sobre a história da internet aqui. Pessoal, esse vídeo vai estar para vocês também na parte de como eu diria, na parte de vídeos para vocês assistirem. A história da internet é bem interessante. Ela começa com um projeto nos Estados Unidos, era um projeto do Pentágono, onde eles queriam interligar algumas bases deles e algumas universidades também. Inicialmente foi a parte militar, com medo de guerra, de uma guerra. Por exemplo, se alguém bombardeasse algum lugar, tinha como passar informação rápido para outro lugar que não fosse bombardeado, para não perder essa informação. Esse foi o projeto ARPANET. E foi tomando volume, até que chegou no ponto que começou a entrar algumas universidades. Chegou àquele ponto que algumas empresas já estavam vendendo serviço de internet para pessoas. Naquela época eram as mais ricas que tinham acesso a computadores. Nem celular tinha naquela época ainda, pessoal.
E isso foi crescendo, crescendo e tomou o mundo inteiro. Daí fizeram outra família de protocolo. Antes existia a família de protocolo OSI, que na verdade essa OSI é o que a gente chama de ISO, escrito um pouco com letras em outra ordem. Mas tinha 7 camadas lá, a gente não vai falar aqui dessas camadas. Foi feito dentro do projeto ARPANET, chegou um tempo que eles fizeram uma simplificação dessas camadas para 4 camadas. Dentro delas existem 2 protocolos famosos, que é o TCP/IP, e a internet ganhou o mundo, tá? Bom, depois, e a gente está hoje na 4ª Revolução Industrial. Quarta Revolução Industrial é, digamos assim, o que a gente vive hoje. O processo de automação industrial ele foi melhorado e muito. Hoje você vai numa empresa, já tem muito CLP, que é controlador lógico programável. Você chega na casa das pessoas, já tem muitas vezes algum tipo de automação, seja portão elétrico ou outras coisas que pode achar lá. A própria Alexia é um exemplo bom disso. Quem tem a Alexia instalada sabe que pode pedir para ela fazer as coisas, tipo ligar a TV num certo canal, colocar um certo streaming, pode pedir para ela acender a luz, apagar a luz. Então essa automação é uma realidade hoje. Quem faz o curso comigo ou já fez de lógica, vê que tem o Arduino, e lá a gente discute um pouco mais a fundo esse uso do Arduino, que é uma ferramenta de automação também. Eu diria que ele começou lá na 3ª Revolução Industrial, mas ele vem fazer muita diferença na 4ª Revolução Industrial. Por quê? Porque hoje o pessoal tem muito mais possibilidade de ter as coisas. Bem antigamente, quem tinha uma TV em casa já era muito privilegiado. A geração de hoje está preferindo ver as coisas no celular. Tem muita gente comprando aqueles projetor no Mercado Livre, não usando mais TV. Eu acredito que daqui a um tempo toda essa TV que existe hoje vai ser substituída por projetor. E cada vez tem projetor melhor e mais barato. Hoje com R$300 você compra um projetor que você consegue uma tela de TV de 50 polegadas brincando. E pelo preço de R$300, é barato. Já vem com Android esse projetor, você já pode pôr teu streaming, já pode colocar algum tipo de IPTV lá dentro. A IPTV não deixa de ser alguma coisa que vem com essa revolução nova também. É usado, o pessoal fala uso para bem ou para mal. A verdade é que tem uma coisa séria ligada à pirataria aí, mas eu acredito que nunca vai acabar essa pirataria. Internet das coisas. Pessoal, hoje se você compra um freezer, se você tiver condição de pagar um pouco mais caro ou bem mais caro, você consegue comprar um freezer que se liga com a internet e ele vai falar para você, ó, você tem que comprar mais carne porque a carne está acabando, tem que comprar mais verdura. Ele avisa para você as coisas. Impressão 3D, o pessoal não dá o eu diria, o resultado, eles não conseguem ver o resultado real que uma impressão 3D, a possibilidade de uma impressão 3D estar fazendo. Se você tiver o material certo para fazer, se você tiver o projeto certo para fazer, você consegue muita coisa, uma impressão 3D. Imagine que você é uma pessoa que trabalha arrumando um computador. Vamos dar um exemplo, vai arrumar um notebook. Precisa de uma peça mecânica para esse notebook, por exemplo,
dobradiça ou alguma coisa para segurar essa dobradiça de um notebook, ou uma parte da própria fuselagem dele, a carcaça que você não tenha. Dependendo com a impressão 3D você ajeita isso, fácil, fácil. Inteligência artificial, pessoal, eu falo para você, se você quer ser alguém amanhã, aprenda inteligência artificial. Não adianta, pessoal, você pensar que a inteligência artificial vai tirar o trabalho de todo mundo e ficar pensando nisso. Não é que ela está tirando o trabalho das pessoas, no fundo pode até ser, mas ela também está criando outras opções até mais lucrativas. Quem está na frente é aquela pessoa que já foi buscar alguma coisa em inteligência artificial para fazer, tá? Fato é que se você fizer uma pesquisa, já vai ver que muita gente está ganhando dinheiro com inteligência artificial. Por outro lado, muitos dos trabalhos estão sendo meio que extintos ou vão ser extintos por inteligência artificial e robótica. É algo para se pensar nisso, mas eu falo para vocês, não perca tempo criticando isso. Trate de se adequar a essa realidade, senão você vai ficar para trás e vai ser bem doloroso isso para você. Essa realidade aumentada, pessoal, e realidade virtual já está sendo uma realidade. Não vi tanto uso dela assim ainda. Pode ser que dê um boom grande, pode ser que dê uma explosão aí, começa a aparecer muito disso, mas talvez não. Eu vou mostrar um paralelo aqui para vocês, mas isso é a minha opinião pessoal. Teve uma época, pessoal, que estava muito na onda de cinema 3D. E chegou num ponto que todo mundo só queria assistir cinema 3D. A gente imaginava, em muito pouco tempo não vai ter mais nem sala de cinema 2D. E passou a vender algumas televisões em 3D e tudo. Computadores já tinham um programa para o pessoal usar um óculos e ver em 3D. Mas aquilo que aparentava ser um boom, que ia explodir, ia se espalhar muito rápido, ficou só na história. Não foi assim, não. Não vi toda essa empolgação que o pessoal estava na época se tornar na realidade. A realidade aumentada, eu acredito que vai ser uma coisa parecida, não vai ser do jeito que eles estão falando. Eu falo isso porque sou desenvolvedor de jogos de computador e eu sempre vejo notícias disso e não vi muita coisa disso não. Até existem jogos em 3D, existem pro próprio PS5 ou pro Xbox, complementos deles para você ver essa realidade aumentada. Mas é muito pouco que se usa, tá? Não vejo futuro nisso. Melhoria na comunicação sem fio. Essa é uma coisa que vai vir com tudo. Acredito que isso tende no futuro a ficar mais barato, mais acessível. Tá tendo, não sei se vocês acompanharam jornal e coisa, ou na própria internet, uma certa guerra entre o Elon Musk e algumas empresas da China para ver quem consegue colocar agora em prática celulares que já se ligam a próprio satélite, não precisando mais dessa parte de ter uma uma antena de celular para se ligar. Então tem muita coisa prometendo nisso daqui, dessa quarta revolução industrial. Vou deixar esse vídeo também para vocês anexo para vocês assistirem, vale muito a pena, tá?
Tem alguns vídeos aqui, pessoal. Bom, na próxima aula a gente vai voltar para o Brasil e vai falar um pouquinho, depois da abolição da escravatura, como que essas revoluções industriais afetaram o Brasil, quando afetaram, quando não afetaram. Certo, pessoal? A gente fica por aqui nessa aula e espero vocês na próxima aula. Só deixa eu achar aqui. Vamos parar aqui.